pessoal. Já tá. E se alguém... Pronto, pessoal, pronto. Vamos estar começando mais um Encontros com o Futuro. Hoje nós vamos estar ouvindo a palestra da professora Mônica Matsumoto. Vou passar para o Arnaldo para fazer a apresentação dela. Muito bem. O título da apresentação da Mônica é Longevidade e Engenharia Biomédica, Desafios e Oportunidades. A Mônica fez Engenharia Eletrônica no ITA, na T04, 2004, e fez doutorado em Cardiologia na Faculdade de Medicina da USP. É professora de Engenharia Biomédica no ITA, possui larga experiência em pesquisa e desenvolvimento e processamento de imagens e equipamentos médicos em várias áreas da medicina, como radiologia, cardiologia, oftalmologia. Teve participação também em uma startup em Boston, de equipamentos médicos, desde a prova de conceito até o lançamento no mercado. Atualmente, a Mônica é pesquisadora visitante na Faculdade de Medicina da Universidade de Stanford, na área de cirurgia do sono. Bem-vinda, Mônica, e obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada, Arnaldo, pela apresentação. Obrigada para você e para o Paulo Inácio pelo convite para participar. Eu sou fã de vocês, esses encontros da turma 73, sempre que eu consigo, eu tento assistir. Então, é uma honra estar aqui com vocês. Eu vou falar sobre longevidade e mais alguns desafios, na verdade, muitos desafios e oportunidades para trabalhar no tema. Hoje, eu estou como professora, pesquisadora visitante aqui em Stanford, no grupo de cirurgia do sono. Então, eu tenho acompanhado bastante o pessoal na clínica, e é um ambiente muito rico, tanto para engenharia, assim, tem muitos exames. Eu não sei se alguém já fez polissonografia para o sono. São vários sinais, EEG, ECG, enfim, é bem intensivo de dados. Eu estou aprendendo um pouco como é a cirurgia, então o grupo ele trabalha muito com a apneia obstrutiva do sono. Então, a cirurgia focada nisso. A gente tem várias reuniões de trabalho, a gente discute muito sobre wearables e também como o sono é importante para a longevidade. Então, eu estou nessa área de otorrinolaringologia, e o que eu vou falar também é muito influenciado pelas palestras que eu tenho assistido. Stanford tem um centro de longevidade, e aqui perto também tem um instituto que só faz pesquisa em envelhecimento, então tem várias coisas acontecendo, além de inteligência artificial, né, que acho que é 90% das coisas, tem várias outras coisas interessantes, e eu vou falar um pouco dessa influência aqui que eu estou tendo em Stanford. Eu acho que a grande questão aqui da apresentação é que será que a gente vai chegar aos 100 anos? E as possibilidades, acho que muitos de nós aqui chegaremos aos 100 anos. Então, é muito interessante, tem várias coisas que podem ser feitas ao longo aí da nossa vida para a gente chegar aos 100 anos com uma boa qualidade de vida, quem sabe? Então, esse é um grande desafio. E eu vou falar da medicina 3.0, também os avanços, o que está sendo estudado nessa área, que já houve vários avanços científicos, e como a medicina 3.0 pode ser, tipo, radicalmente dirigida por dados. E talvez eu mencione uma outra empresa aqui, que trabalham nessa área.
Os meus disclosures, eu não sou médica, então qualquer coisa que eu falar que não é uma recomendação médica, não estou me responsabilizando por informações, opiniões e declarações, é um conteúdo limitado e eu não tenho nenhuma pretensão em abarcar, assim, toda a complexidade do envelhecimento, da longevidade. Eu vou falar algumas coisas muito específicas e também elas não expressam nenhum alinhamento, não estou falando em nome do ITA, de Stanford, e também dizer que eu não tenho nenhum conflito de interesse aqui. Eu acho esse gráfico muito interessante, assim, conceitualmente, o que seria uma medicina 3.0. Aqui a gente tem 3 curvas. No eixo X é a idade em anos, o eixo Y seria uma coisa simplificada de performance, função corporal, o quão preservada a gente tem as funções do nosso corpo. Então, a partir da vida adulta, a ideia é que a nossa performance está ali no ápice, e depois essa performance ela vai diminuindo até que a gente morre. Então, se a gente falar em lifespan, é o tempo de vida. Então, são 2 eventos importantes, né? Quando a gente nasce e quando a gente morre, essa diferença de tempo é o nosso lifespan. E o health span é o tempo que a gente vive com uma certa qualidade de vida, com as funções do corpo preservadas, assim. Então, essas curvas, a cinza seria a medicina 1.0, essa curva verde escura, a medicina 2.0, e a medicina 3.0 seria essa curva laranja. Então, para uma pessoa saudável, seria essa curva cinza, a gente tá no pico da performance, e ela vai caindo até o momento que cruza essa linha aqui de 50%, então vamos chamar isso do tempo que a gente tem uma qualidade de saúde. E aí, esse declínio rápido, e a gente, enfim, não tem mais função, e a gente morre. A medicina 2.0, ela é o que a gente vê hoje, que é uma medicina que tem muitas intervenções. Então, a gente conseguiu expandir o tempo de vida, expandir um pouco a qualidade de vida. Então, tem esse delta aqui, né, onde essas linhas cruzam os 50%. Então, houve uma expansão aqui do tempo saudável, mas um argumento é que a medicina 2.0, ela é muito boa para avançar a nossa vida em momentos com uma doença crônica, né? Quando a gente chega num certo momento com alguma doença, ela é muito boa de expandir esse tempo, mas não necessariamente é uma expansão de tempo com qualidade de saúde. E a ideia da medicina 3.0 seria essa curva laranja, que seria tentar otimizar a integral aí uma área maior, e que a gente possa expandir ao máximo tempo com saúde. Então, a gente expandiria, enfim, expand um tempo maior aqui com qualidade de vida, e tentar comprimir ao máximo um tempo com doenças, né, principalmente quando a gente fala em morbidade, são as doenças crônicas, né, que se arrastam por muitos anos, elas, como a doença cardiovascular, as doenças metabólicas como a diabetes, o câncer e as doenças cognitivas. Então, não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, ele se desenvolve, às vezes, durante décadas, para ter algum evento agudo, né, um infarto, e a partir daí que a medicina 2.0 começa a agir e ter alguma intervenção. Mas a ideia é tentar prevenir isso e comprimir ao máximo o tempo com essas doenças crônicas. Um outro gráfico aqui que é interessante, mas ele não é realidade ainda. Então, aqui no nosso pico de performance, ao invés de ter esse decaimento aí
com a medicina preventiva, será que a gente consegue reverter o relógio do envelhecimento e preservar ou até melhorar essas funções que a gente tem? Então, esse seria um objetivo aí para o futuro da longevidade. E eu vou falar de alguns estudos. Então, uma coisa mais soft, eu vou chamar de soft, que é o estudo dos centenários. Como o N, né, o número de centenários não é tão grande assim, não é um estudo muito sistemático. E tem os avanços na ciência hard science, assim, com a ciência básica em células, pesquisa molecular, estudo em animais, e o que é feito hoje na clínica, como que o médico pode usar os conhecimentos dele hoje para a longevidade. Porque hoje a medicina é muito baseada em evidências, mas os estudos, eles avaliam o desfecho em 5, 10 anos, não tem nenhum estudo que acompanhe uma população até os 100 anos, 70, 80, então falta um pouco de estudo nesse sentido. E, então, na parte soft do que está sendo estudado, tem um documentário muito interessante dos Blue Zones, das zonas azuis, que está no Netflix, então eu recomendo assistir. Esse Dan Buettner, ele foi para as regiões do mundo que tem a maior concentração de centenários. São lugares onde tem uma densidade ali maior de centenários. Ele foi para Okinawa, no Japão, Sardinha, na Itália, Loma Linda, na Califórnia, Estados Unidos, Icária, na Grécia, e Nicoya, na Costa Rica. Então, só como exemplo, em Okinawa, ele observou como as pessoas se alimentam, tem esse Harahachibu, que é não comer até ficar cheio, né, comer até ficar saciado, nos 80%, alguma coisa assim, exercício, balance, moai, que são as comunidades que se ajudam financeiramente, que se ajudam com algum interesse em comum, e o Ikigai, que a gente fala muito, que é o senso de propósito. Então, por exemplo, no Japão, em Okinawa, foi o que ele observou, e assim, ele faz esse recorte em diferentes áreas, em diferentes lugares, Blue Zones. É muito interessante, não é ciência, mas são observações interessantes, que vai na linha de, né, move naturally, fazer exercício, como você olha para a vida, o outlook, eat wisely, o que você come, né, como você come, e a conexão com a comunidade. Principalmente porque essas são regiões concentradas, né, com centenários, eu acho que esse efeito da comunidade é muito, muito importante. Eu li alguns estudos mais hard de centenários, e acho que uma das coisas é que os centenários, um estudo na Nova Inglaterra, New England, nos Estados Unidos, os centenários, eles não têm doença crônica tão cedo, então eles conseguem, são pessoas que tiveram as doenças crônicas décadas depois do que a média da população. Então, tem alguns estudos mais sistemáticos, assim, mas não tem tantos estudos com os centenários. E aí, no nível, assim, de hard science, muitas coisas já avançaram, já se sabe muitos mecanismos do envelhecimento, tanto em nível molecular como em nível celular, de sistemas. Por exemplo, se sabe que quando a gente envelhece, as mitocôndrias, elas não funcionam bem. É um dos fatores importantes. A outra é que a genética, o nosso DNA, ele vai acumulando danos, ele não é capaz mais de se reparar. Tem características epigenéticas que como tem essa metilação e as proteínas são produzidas. Tem damage também
epigenético. Uma coisa que eu acho bem interessante no nível celular são as células senescentes. Então, é um biomarcador quando as pessoas envelhecem, quando as células envelhecem, elas morrem e essas toxinas são limpas do organismo. Em organismos mais idosos, o que acontece é que as células, elas ficam lá, hanging out, elas não desaparecem, elas não morrem, mas elas também não são limpas, né? Então, esse acúmulo de células senescentes traz processos inflamatórios. Então, esse é um mecanismo que acontece, que foi observado. Também as células-tronco não se dividem tão bem, tem alterações de comunicação entre as células. Então, a ciência básica já avançou muito em entender qual o efeito do envelhecimento nesses mecanismos celulares e moleculares. Então, tem bastante coisa interessante. E muitos desses estudos são feitos em animais também. Em geral, esse C. elegans é um modelo, e outros modelos em camundongo. Então, aqui é um exemplo de um estudo. Então, camundongos, metade, enfim, esse aqui é o tipo A, que foi tratado retirando as células senescentes, e o rato não, né, o camundongo na esquerda, ele não passou por essa intervenção. E aí o que se observou é que a aparência desse rato, com essa limpeza das células senescentes, ele era muito mais jovem do que o que não passou por essa intervenção. Então, tem vários estudos animais, mas para isso chegar na parte clínica em humanos, são passos muito grandes, assim. Em geral, tem esses estudos em células, depois em animais, e pouca coisa, na verdade, acaba sendo traduzido, transladado para o ser humano. Então, são anos e anos de pesquisa até ter alguma coisa que realmente funcione em humanos. Mas acho que a ciência já avançou muito nessa compreensão dos mecanismos. Mas não tem nada, assim, na ponta, né, para chegar no paciente. O que existe no mercado hoje, por exemplo, é a medida do envelhecimento. O que a gente tem uma noção boa é que existe uma idade cronológica, que depende de quanto tempo passou, mas existe uma idade biológica, né? Quando a gente vai no encontro da turma de 20, 30 anos, 40 anos, a gente tem essa percepção que algumas pessoas envelheceram mais e outras pessoas não envelheceram tanto, né? Então, a gente tem essa noção de que a idade biológica é diferente da idade cronológica. E vários relógios foram desenvolvidos nesse sentido. Então, medindo a epigenética, açúcar na membrana, as proteínas expressadas, elas podem ser correlacionadas com a idade. Então, e isso já tem várias empresas que fazem para o ser humano. Eu coloquei algumas aqui, tem, sei lá, 7 empresas que você pode fazer a medida do seu biological age. E aí eu fiz uma pesquisa também, esses testes custam por volta de $300. Então, é interessante para saber qual a sua idade biológica e, eventualmente, se tiver alguma intervenção, saber se teve uma mudança nessa idade biológica. Então, pelo menos tem alguma métrica para medir isso. Esse aqui é um exemplo da medida de proteínas no sangue específicas para cada órgão. Esse aqui foi um relógio desenvolvido por Stanford. Eles investigaram proteínas específicas, por exemplo, para o coração, para gordura abdominal, pulmão, sistema imunológico. Então, a expressão dessas proteínas específicas para cada órgão, e aí fazendo essa medida para
para grupos de diferentes idades, é possível correlacionar com a idade, indivíduos saudáveis, né? E então, no final aqui do conhecimento, entra um pouco de machine learning, AI, para encontrar uma estimação desse valor. Então, aqui seria um relógio bem mais específico do que uma idade biológica geral. E, bom, como eu estou no grupo de sono, eu queria falar um pouco do sono, que é considerado um dos pilares da longevidade. Se sabe hoje que é muito importante dormir para a cognição, para passar o que aconteceu no dia, se preparar para o dia seguinte, consolidar a memória. Então, existem várias coisas que acontecem no cérebro. Limpar as toxinas, até para a toxina beta-amiloide, que é relacionada com a demência, Alzheimer, também o sono ajuda a retirar as toxinas. E assim, a gente sabe que não dormir impacta no cansaço, na fadiga, tem métricas de medir o sono. Quem tem apneia, por exemplo, muda a saturação, a oxigenação do sangue é diferente, então o oxigênio que vai para o cérebro, se ele é diminuído, tem efeitos, enfim. Então já se sabe hoje muita coisa, e que ter um sono de pior qualidade, você pode ter uma probabilidade maior de ter doenças cardiovasculares, demência, diabetes, inflamação. Tem diversos estudos, é bem sólido esse conhecimento, que um sono ruim pode impactar nessas doenças crônicas. E são coisas bem prevalentes, assim, muita gente tem apneia obstrutiva do sono. Estima-se aí que entre 13% a 40% da população apresentam apneia moderada a severa, por exemplo. Insônia, 1/3 da população sofre de insônia. E acompanhando o trabalho do grupo de sono, eu entendi que tem várias coisas que podem ser feitas para melhorar a insônia. Tem CBTI, que é a terapia cognitiva para insônia, para apneia obstrutiva, desde CPAP até cirurgia mesmo. Então, tem várias coisas que podem ser feitas para melhorar o sono e, eventualmente, reduzir o risco de outras doenças. E aqui a gente está fazendo algumas pesquisas. Eu coloquei como exemplo, a gente tem um colega que vai estudar como os centenários nessas Blue Zones dormem. Então, a gente vai fazer um estudo no Blue Zones. Eu estou participando de uma pesquisa em wearables, patrocinada pela indústria, e a gente conversa muito sobre wearables, e é muito interessante. Tem vários tipos de wearables para o sono. Tem o relógio, pode ser um anel, que nem o Oura Ring. Tem vários formatos, pode ser um pin para medir o ronco durante a noite. Tem vários tipos, a gente chama de hearables, que dá para colocar no ouvido na hora de dormir. Tem colchões que tem sensores para ver como a pessoa dorme. Tem os nearables, que você coloca perto da cama para observar o sono. Então, tem vários tipos de wearables que coletam dados fisiológicos ou de movimento durante o sono. E aí dá para ter informação de oximetria, batimento cardíaco, variação do batimento cardíaco, que o pessoal olha muito hoje em dia, que é a adaptação do estresse. Na verdade, quanto maior essa variabilidade, melhor. Enfim. E aí, o que é interessante é que tem alguns wearables que hoje fazem intervenção.
enfim, se você está roncando, vai emitir algum tipo de estímulo para parar de roncar. Tem um hearable, a gente testou aqui, que você coloca nos 2 ouvidos, o efeito acústico dessa composição consegue modular o sono, chama binaural beats. Então é interessante, não sei o quanto de impacto tem, mas consegue modular os sinais de eletroencefalograma e produzir um sono de mais profundo por mais tempo. Então tem várias coisas interessantes acontecendo. Isso gera uma infinidade de data, é muito data intensive saber de todos os seus dados fisiológicos todos os dias. No final, o que importa é algum score de sono, qual foi a sua frequência cardíaca, e muitos pacientes usam isso como educação, assim, tipo, eu sei que quando eu bebo, o meu sono tem uma qualidade pior, ou como muito perto da hora de dormir. Então, acho que tem um efeito educativo muito bom, entender como algumas ações influenciam o sono. E aqui no Vale do Silício, a gente diagnosticou uma doença que é a ortossomnia. É o pessoal que tem às vezes mais de um wearable, e fica fazendo o tracking do sono, enfim, o paciente já vem para consulta com todos os números possíveis, e nessa busca de ter um sono perfeito. Mas não necessariamente acompanhar todos esses dados vai te dar vai ter um efeito clínico. Então, são os pacientes com ortossomnia. Então, voltando aqui para os dados, eu acho que hoje a gente tem uma infinidade de dados, daria para fazer um painel individualizado de como é a sua idade por órgão, fazer uma análise do DNA completo, radiomics, que são as características da imagem, de tomografia, de ressonância, ter esses dados dos wearables. Uma das medidas de longevidade também é esse VO2 max, que é a máxima concentração de oxigênio durante o exercício. Ele é uma boa medida da saúde celular. Então, acho que a gente consegue hoje montar um painel bem grande de informação individualizada. Agora, falando da prática, como fazer essa tradução para o paciente, né? Pelo que eu entendo, essa clínica, ela pode ser extremamente, radicalmente dirigida por dados e personalizada, que é algo que vai te ajudar a navegar por essas doenças, assim. Então, você está num barco ali, tentando chegar o mais longe possível, e tem alguns icebergs, algumas pedras no caminho que você vai tentar desviar. Então, dá para usar os dados dessa forma e tentar postergar ao máximo as doenças crônicas. Mas eu acho que o grande desafio é para mover o que fazer com esses dados e como realmente ter um efeito positivo. Acho que esse é um grande desafio, assim, né? O que é actionable, o que dá para mudar. Eu visitei aqui em São Francisco um lugar que chama Human Longevity Clinic, que eles praticam a medicina de longevidade. Então, na verdade, é uma sequência enorme de exames. O paciente vai e passa o dia fazendo exame nesse lugar, que tem a ressonância magnética do corpo todo, que dá para fazer um screening de câncer. Então, eles falam assim, nossa, a gente já pegou muito câncer em estágio bem inicial, que na medicina 2.0 não aconteceria. Outros exames de imagem, então, eles têm um CT, um tomógrafo que calcula o score de cálcio, tem o DEXA, que também é um tipo de raio-x para ver a densidade óssea. Eles fazem um ecocardiograma,
o eletrocardiograma, ecocardiograma, né, com ultrassom, eletro, e também esse ZioPet, que é tipo um holter, para ver se tem algum tipo de arritmia. E vários exames de sangue, então a resistência à insulina é um grande marcador de doenças metabólicas. Teste de DNA do microbioma, composição corporal e muitas outras coisas. Essa empresa, ela foi fundada pelo Craig Venter, que é a primeira pessoa que teve o DNA completo sequenciado. Então, ele é um dos fundadores, então tem um foco bastante grande no DNA, nos riscos pelas mutações do DNA. E tem uma outra pessoa que pratica a clínica, né, da longevidade, que é o Peter Attia. Ele tem um livro muito bom, que é o Outlive, e ele tenta fazer intervenções baseadas em evidências científicas. Ele lê realmente a última literatura e tenta trabalhar nos fatores modificáveis, né, então a nutrição, a dieta. Então, não só, né, o que você come, as moléculas, mas também a frequência, a quantidade de comida. Eu sei que alguns tipos de dieta e jejum conseguem diminuir a resistência à insulina. Então, tem alguns estudos, e eu imagino que seja, talvez, esse caminho, mas de forma individualizada. Fisiologia do exercício. Então, exercício, a gente fala como se fosse uma coisa genérica, assim, mas tem exercícios diferentes, né, exercício para estabilidade, para força, desempenho aeróbico. Então ele divide os treinos para trabalhar aspectos diferentes do exercício. O sono é um dos pilares para ele também. O outro campo é a tolerância ao estresse e a saúde mental. E o que eu acho importante também são essas que ele chama de moléculas exógenas. Então, são medicamentos, suplementos, hormônios, coisas que podem melhorar ou evitar as doenças crônicas. Então, eu não estou dando nenhuma recomendação aqui, mas tem as estatinas, tem metformin, que é para diabetes, tem algumas evidências que, enfim, alguns tipos de medicamento podem postergar ou diminuir a chance de ter uma doença crônica. Eu queria falar, Stanford tem um centro de longevidade, pensando que a gente vai chegar aos 100 anos, qual seria o mapa, né, da vida, sabendo que a gente vai viver 100 anos. Então, eles estão meio que reimaginando como será essa mudança para chegar nos 100 anos, né, bem cognitivamente, fisicamente e financeiramente. E tem uma lista de desafios, eu só coloquei alguns aqui, mas essa diversidade por idade, porque ainda tem muito preconceito, né, quando a pessoa vai ficando mais velha, ela vai ficando mais à margem do mercado de trabalho. Então, como fazer uma diversidade de idade também. Também tem esse work more years, então, de repente, né, dá para trabalhar mais com mais idade, mas com mais flexibilidade. Você não precisa trabalhar 10, 8 horas por dia, mas um trabalho que seja 4 horas por dia e promova um aumento de qualidade de vida. Tem essa questão do financial security, para estar bem financeiramente, até para ter acesso, né, à saúde, acesso a muitas coisas, e acho que isso influencia muito. Mas, enfim, entrem na página de Stanford, o Centro de Longevidade tem vários desafios diferentes e várias discussões interessantes também. Eu queria lembrar que em 2019, no EEF, que é o evento que teve no ITA de Educação e Engenharia para o Futuro, a gente fez um desafio de queda em idosos.
Então, a gente juntou o pessoal da engenharia, da medicina, e em grupos diferentes, eles apresentaram, tipo, foi uma hackathon de mais de um dia, eles apresentaram algumas soluções, mas, enfim, olhando agora com esse aspecto mais amplo da longevidade, eu acho que não só trabalhar na ponta ali, né, mais no final da curva, mas também tem vários desafios em todas as idades para a gente chegar nos 100 anos. E o próximo EF vai acontecer esse ano, fazer propaganda, vai começar dia 16 de maio, lá no ITA, e é um evento bem interessante, quem puder participar, é um pensamento aí de como educar nossos engenheiros para o futuro. Eu queria fazer um comentário. Acho que tem um gap muito, muito grande, que é um desafio entre a medicina 2.0 e a 3.0. Eu acho que hoje nenhum plano de saúde pagaria o tanto de exames que é recomendado aí para fazer uma medicina 3.0. Teria que realmente mostrar uma evidência financeira para serem feitos tantos exames, e acaba sendo uma coisa muito nichada hoje para quem tem dinheiro. Então, para vocês terem uma ideia, o Human Longevity Clinic, que eu falei, o membership, eles fazem uma anuidade de $20 mil. O Peter Attia, que é esse médico, ele cobra um membership também anual de $150 mil para ser atendido por ele. Então, na verdade, é uma coisa que financeiramente ainda não está bem longe de virar uma prática médica. E aqui nos Estados Unidos, principalmente, o médico atende ali quando o paciente precisa de uma cirurgia, tem um câncer mais avançado, mas a medicina preventiva, ela é muito ruim. Eu lembro, eu fui no médico ano passado, e aí a médica falou, seus exames são muito boring, muito chatos, não tenho nada aqui para fazer com você. Você pode voltar daqui a 2 anos, e aí ela só me indicou, tem que tomar cálcio, e aí eu perguntei para ela quanto, ela não sabia qual a dose, e foi isso, foi essa a experiência que eu tive no passado aqui. Então, é uma medicina, aqui nos Estados Unidos, muito, eles não querem gastar dinheiro, enfim. Então, acho que tem esse desafio tecnológico mesmo, de fazer com que os exames, talvez, enfim, sejam mais baratos, mais rápidos, para que mais pessoas possam fazer uma ressonância de corpo inteiro, fazer um sequenciamento do DNA completo. Então, acho que tem desafios da engenharia, mas acho que é um desafio financeiro aí do sistema de saúde, principalmente. Eu acho que os LLMs, né, como o ChatGPT, o Cloud, eles podem ajudar muito a fechar o gap, talvez de conhecimento, fazer um planejamento, o que eu tenho esses exames aqui, o que eu posso fazer para praticar a minha longevidade, né, alguma coisa mais personalizada. Eu acho que os LLMs podem ajudar bastante também, mas precisa fazer essa ponte ainda entre a medicina 2.0 e a 3.0. Acho que tem bastante desafio, e eu espero que a gente chegue todo mundo aqui nos 100 anos. Tem bastante coisa para a gente pensar aqui. Ok. Obrigado, Mônica. Cumpriu a meta. Muito bem, muito obrigado de nos apresentar um assunto tão interessante para todos nós aí que estamos já nessa faixa, né, de vida, caminhando para os 100 anos, né? Mas eu queria começar a lembrar que esse movimento
de cuidar da atividade de uma maneira preventiva, os planos de saúde aqui no Brasil, eles estão criando coisas como envelhecimento saudável, né? Viver bem, sobre o sono. Eles estão buscando atividades que a terceira idade é chamada a participar, né? Isso barateia para os planos de saúde o tratamento, de certa maneira, né? Durante o processo de envelhecimento, com esse retardamento, na medida que as pessoas adotem hábitos mais saudáveis de vida, né? Então, parece que está acontecendo. A gente está ficando mais velho, as gerações estão morrendo mais tarde do que as gerações anteriores. Então, eu gostaria de perguntar para você como você compara a questão americana com a nossa situação aqui no Brasil. Eu não sei, Paulo, se eu consigo fazer uma comparação ampla, assim. Mas eu tenho a impressão que no Brasil tem muito mais medicina preventiva, como você falou, do que aqui. Pelo menos essa é a minha sensação, assim. Tanto pelo acesso, eu acho que a gente, no Brasil, tem muito mais acesso ao plano de saúde, que, na verdade, o que o médico recomendar de exame é feito, se tiver dentro da lista da Anvisa. Então, eu acho que a gente tem muito mais acesso a uma medicina preventiva, assim. O médico não tem tanta barreira para exercer a medicina quanto aqui nos Estados Unidos. Pelo que eu observo aqui, que eu também estou no bastidor aqui, né? Eu vejo como é a consulta, enfim, tem que pedir autorização para o plano para fazer cirurgia, para fazer um exame mais complexo. E eu acho muito difícil navegar aqui o sistema de saúde. Tem muita gente aqui, tipo, o pessoal mesmo que trabalha junto fala assim, nossa, eu não vou no médico de jeito nenhum. Porque vai gastar algum dinheiro, assim. Então, o pessoal evita ir ao médico a todo custo. Eu acho que o Brasil é muito mais humano nesse sentido de dar acesso à saúde. Ok. Obrigado pela resposta. Vou perguntar ao Arnaldo se ele quer fazer a pergunta inicial, enquanto a gente vai montando a nossa filinha aqui. Senão, vou passar já para o... Diga, Arnaldo. Eu queria confirmar algumas coisas para a Mônica. Primeiro, parabéns, Mônica. Excelente, muito interessante a sua apresentação. Então, eu entendi que você tem CREA, mas não tem CRL, correto? Isso. Tá. Agora, por coincidência, essa semana eu fui no meu médico de sono, né? Porque eu uso CPAP há uns 2 anos, mais ou menos. E aí ele veio com Inspire. Que diabo é esse? Sim. Porque começou a falar de cirurgia. Eu falei, eu tenho horror de cirurgia, eu já fiz algumas, eu quero repetir. Justifica uma cirurgia para você não usar o CPAP? Coincidentemente, eu estou participando de um estudo clínico, eu estou coletando os dados para avaliar o efeito dessa cirurgia do Inspire, mas, enfim, está em pesquisas aqui, mas dependendo do perfil do paciente, o Inspire funciona. Na verdade, o Inspire é como se fosse um marca-passo da língua enquanto a pessoa está dormindo. Então, enquanto a pessoa está dormindo, tem um estímulo
no hypoglossal nerve, tem um nervo, que aí, quando tem a respiração, ele projeta a língua para fora. Então, durante o sono, a pessoa fica contraindo a língua a noite toda, e dependendo da anatomia do paciente, isso funciona, mas não é para todo mundo. Não sei, para mim, bem pessoal, eu acho bem radical fazer uma cirurgia, então acho que tem que realmente estar dentro do grupo que se encaixa para fazer essa cirurgia, mas em termos de engenharia é muito legal, assim. Ele explicou que um estímulo. Você tem um aplicativo, então você aciona pelo aplicativo, pelo celular, quando você for dormir. Então, tem um controle remoto que você liga e desliga, porque tem enfim, tem um sensor aqui no peito, e aí tem o fiozinho que vai para a língua, né? Então, tem o controle remoto que é conectado com o app. E aí você pode ter a informação da noite toda, como foi o seu sono. É bem interessante, mas assim, como engenheira, eu não sei, eu não gostaria de ser paciente e usar o Inspire, por exemplo. Mas tem indicação, é o médico que vai indicar ou não. E ele funciona para alguns casos. Ok, obrigado. É isso? Vou passar então para o Parente a primeira pergunta. Vou pedir que ele abra o microfone para fazer a pergunta. É necessário que o Parente, aqui, que é o primeiro a levantar a mão. Boa noite a todos. Mônica, eu sou da turma 78 eletrônica e eu me animei muito em ver a sua apresentação, porque me disseram que se eu fosse bem comportado durante a apresentação, eu iria durar 120 anos, tá? Então, eu estou bastante entusiasmado com essa perspectiva. Eu prestei atenção minuciosamente em tudo que você falou e vou seguir minuciosamente. Acredito que o senhor me concederá os 120 anos. Eu quero lhe parabenizar, foi muito bacana a sua apresentação. Lhe parabenizo também pela escolha de um estudo de um tema tão relevante, tão bacana. E a gente passa 5 anos ali no desbanco da nossa belíssima escola de engenharia e, às vezes, não conecta a importância de um tema tão importante com os conteúdos que a gente aprende no banco da escola de engenharia do ITA, né? Então, parabéns pelo seu conteúdo e pela sua disposição de estudar esse assunto. A minha pergunta, Mônica, era bem simples. Eu vi esse documentário do Blue Zones e o que eu retive na minha mente foram 3 ingredientes que eu achei muito interessante. Um deles é a alimentação regrada. A segunda era uma vida sentimental agradável. E a terceira, a movimentação física permanente, inclusive quando ele cita os aclives e os declives monstruosos que existem nesses locais onde os centenários residem. E a minha pergunta era ver se você, nos seus estudos, você detectou alguma importância específica para a característica de herança genética para essa longevidade? Obrigado. Obrigada, Parente, pela pergunta, pelos comentários. Só falando dos bancos as carteiras de estudo do ITA, hoje a gente já tem, o ITA mudou bastante e hoje os alunos podem fazer disciplinas diversas, assim, como eletivas, e a gente tem um minor de bioengenharia. Então, durante o curso, tem o curso principal, engenharia eletrônica, ou engenharia aeronáutica, qualquer aluno pode fazer um minor, e um dos minors é de bioengenharia. Então, a gente já colocou ali na grade algumas disciplinas e os alunos nos bancos ali, eles podem estudar alguma coisa diferente. A pergunta dos Blue Zones e a genética, na verdade, tem vários estudos que, para algumas doenças,
as mutações genéticas, os genes são importantes, mas em termos de probabilidade de você ter uma doença ou não, ele faz parte, ele é um dos componentes, né, para viver mais, enfim, tem alguns, né, onde você vive, o que te expôs naquele ambiente, você consegue modificar alguns fatores de risco, então fazer exercício, ter uma musculatura forte, né, que nem o pessoal da Itália, que tem montanhas muito altas para subir dentro da cidade. Acho que, né, por exemplo, ter uma musculatura forte é uma coisa que todo mundo pode modificar. Então, eu acho que, pelas coisas que eu li, assim, a genética é uma parte importante, determinante ali, mas ela só, sei lá, talvez corresponda a 20% ali do seu risco. Todo o resto você pode, não todo o resto, mas isso depende muito da doença. Mas você pode modificar muito. A genética é só um pedacinho pequeno ali. Ok, obrigado pela resposta. Vou passar para o Roger Leite Lucena para fazer a pergunta. Tem que abrir Boa. Obrigado. Muito obrigado, Mônica. Excelente resposta. Muito obrigado. Fiquei muito feliz. Obrigado, Elis. Obrigada, parente. Boa. Roger. Obrigado, Mônica. Vocês estão me ouvindo direitinho? Acho que estão agora, né? Obrigado, Sim. Mônica, pela apresentação. Eu sou o Roger da T18, transferi depois para a Politecnic, terminei os mestrados lá, trabalhei também com AI, inclusive, e hoje trabalho como engenheiro no Google da Suíça, né? Você comentou sobre as Blue Zones e estudos mais longos de longevidade. Eu lembrei de um que eu tinha visto um vídeo sobre ele, e eu coloquei o link aí no chat da videochamada, né? Que é o Harvard Study of Adult Development, que foi um que eles fizeram de duração de 85 anos e analisaram a galera, dados de exames médicos e questionários sobre saúde mental, e incluíram as esposas, os filhos depois também, e acompanhou todo esse pessoal, e os takeaways foi bem o que o parente comentou, né? A importância de 3 pilares, que é a qualidade dos seus relacionamentos para sua longevidade no longo prazo, até para reduzir riscos de demência, por exemplo, e a importância da alimentação e a importância de manter o corpo ativo com exercício físico, né? Então, não sei se você tinha ouvido falar sobre ele. Eu coloquei o link do vídeo aí, e um outro compilado de links também, de livros sobre o assunto que eu dava dando estudado uma época. Mas é interessante saber o que Stanford está fazendo sobre esse assunto. Eu anotei aqui para dar uma olhada na página de vocês de Longevity depois. Interessante ver sua apresentação. E bom, só era para adicionar um pouco esse comentário aí. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse estudo também. Foi 85 anos que eles fizeram. Mônica? Muito legal, Roger. Eu vou ler. Eu não vi esse estudo, mas eu vou ler, sim. Obrigada. Quem quiser acessar o estudo, ele está ali no chat, que é um sinalzinho do lado direito, lá embaixo, né? O terceiro sinal da direita para a esquerda. Você vai ter acesso à indicação do Roger. Ok? Mônica, quer comentar ou vamos para frente? Eu não li esse estudo. Tá. Então vamos para frente. O próximo. Obrigado, valeu. Isso. Próximo a perguntar é o Flamínio. Por favor, Flamínio. Bom, grato pela brilhante palestra, Mônica, e parabéns pela profissão multidisciplinar. Eu tenho 69 anos e pratico karatê desde os 14. O primeiro mestre com quem eu treinei era de Okinawa, e dizia que quem treina karatê continuamente cura-se de muitas doenças e dribla umas tantas outras ao longo da vida, e nem fica sabendo delas. Eu treino há 55 anos, mas não participo de competições. Nesse contexto, eu gostaria de saber como que a bioengenharia vê e valoriza a prática de exercícios físicos regulares e moderados, na linha do que diz o Márcio Atala.
Isso todas as semanas do ano. Grato. Obrigado. Mônica? Não, com certeza, o entendimento, assim, as evidências da medicina são para fazer exercício. E acho que antes a recomendação era, tipo, exercício em geral, mas as coisas estão ficando cada vez mais intensas. Acho que hoje a recomendação é, sei lá, fazer 150 minutos, antes era 2 vezes por semana, né, algum exercício. Hoje está muito mais específico, tipo, tem que ter 150 minutos de exercício cardiovascular, mais exercício de força, mais... Eu acho que a recomendação para o exercício está ficando cada vez mais específica e são aspectos diferentes, né? Talvez o karatê, ele tenha essa coisa da mobilidade, né, de trabalhar com a mobilidade, a força. Talvez você já trabalhe vários aspectos, né, vários aspectos nesse exercício. Parabéns por ficar mais de 50 anos aí realizando o karatê. Mas eu acho que, como engenharia, assim, pensando em tecnologia digital para a saúde, eu não sei o que poderia ser feito para incentivar ou para fazer com que as pessoas façam mais exercício, o exercício recomendado todos os dias, né? Como incentivar as pessoas, porque você tem uma determinação ali, você tem uma disciplina, né, Flamínio? E está dentro de você aí realizar o exercício todo dia, mas amplamente para todo mundo, eu não sei o que poderia ser feito, assim, acho que esse é o grande desafio, partir do passivo, do conhecimento para o ativo, assim. Ok, obrigado, Mônica. Também eu queria lembrar o Tai Chi Chuan também, né, que é uma atividade mais, vamos dizer, adequada aos mais idosos. De qualquer maneira, a recomendação de andar meia hora por dia, no mínimo, é uma recomendação generalizada aqui no Brasil para os idosos, né? Vou passar para o Sérgio Salazar agora. Muito bem, muito obrigado, Mônica, pela brilhante apresentação. Saudação aos colegas, vários colegas que estão aí. Esse grupo é um exemplo, né? Estar aqui a maior parte das sextas-feiras já é uma contribuição significativa para a longevidade, considerando esse aspecto relacional, como bem traz as zonas azuis e os textos do Ikigai, e aquela famosa pesquisa de Harvard que acompanha, né? Ainda está acompanhando algumas pessoas que estão chegando perto do 100 e que ressalta muito essa questão da rede de relacionamentos, né? Quanto isso influencia. Sem dúvida, toda essa questão biológica do sono, do exercício, da alimentação, tudo mais, isso é fundamental, né? Como o Flamínio acabou de trazer, eu não sabia disso, Flamínio, maravilha, mais um aspecto positivo que você traz. Sem dúvida, muitas pesquisas têm feito, eu não sei se vocês conhecem esse livro também, do David Sinclair, também de Harvard, né? Tempo de Vida, que ele traz muito essa questão realmente de cuidar da biologia, a ênfase que ele traz da biologia, dos remédios, da alimentação, então comer menos, como você já falou no começo, passar um pouco de frio, tem uma série de questões assim muito interessantes. Mas eu queria trazer outro aspecto que está na fronteira da ciência, né? Além, inclusive, das medicinas vibracionais, energéticas, que são medicinas holísticas que contribuem para muito mais do que curar sintomas, né? Mas ir à causa das questões e ampliar a vitalidade, a exemplo de homeopatia e tantas outras, acupuntura, etc. E hoje, toda uma pesquisa de ponta é capitaneada principalmente pelo Bruce Lipton, que escreveu o livro A Biologia da Crença, como esse aspecto daquilo que a gente acredita, que também faz parte do Ikigai, né? A questão de ter um propósito, mas como esses exercícios de trazer uma integridade que passa necessariamente não só
por toda essa questão física, mas pela questão emocional, pela questão mental, pela questão espiritual, no sentido da espiritualidade, no sentido de termos um propósito, um sentido de vida, de dar significado àquilo que a gente faz, né? E com isso ampliar nossos relacionamentos. Então, queria ver com você o quanto que estas coisas também, né, se você está também estudando estas outras abordagens que contribuem não só para a longevidade, mas como você mostra naquele seu gráfico, no 3.0, mas talvez eu esteja falando, inclusive, de outra abordagem que esteja além do 3.0, mas se você tem também algum estudo nesse sentido de olhar para essas pesquisas de ponta do Bruce Lipton, do Joy Dispenza, que escreveu Você é o Placebo, que é uma coisa absolutamente surpreendente, né? Como a nossa capacidade de imaginar e de autocura, né, pode trabalhar na preservação dos telômeros, que são, né, aquelas pontinhas do nosso DNA e que, portanto, representam essa longevidade também. Então, se você puder falar alguma coisa sobre isso também, porque é algo que me fascina nesse sentido de manter a minha longevidade. E brincando um pouco com a turma aqui, eu sou formado no mesmo ano da Mônica. Vocês percebem que ela, estudando longevidade, é muito mais nova que eu, olha só. Porque eu me formei em 2005, assim como ela. Só que vários de vocês conhecem a minha história, né? Ano de fabricação 75, modelo 2005. Então, muito bem. Tá bom. Mônica, estou muito grato pela apresentação e se você puder fazer algum comentário a respeito, eu agradeço. Obrigada, Salazar, colega de formatura. Não, eu acho essa parte muito, muito importante, muito interessante. Mas voltando, você falou do efeito placebo, é uma coisa, assim, super importante para qualquer estudo médico, tem que ter uma comparação com o paciente achando que está tomando o medicamento certo. Existe um efeito placebo, né? Ele tem que entrar no estudo científico. Mas eu não estou a par dessas medicinas ou estudos de ponta sobre crença e tudo mais, mas eu acho super importante exercitar. Acho que com o tempo, aí, com os anos, eu fui aprendendo várias ferramentas nessa parte de saúde mental que ajudam essa parte de resiliência, né? Então, acho bem importante o mindfulness, sei lá, fazer terapia comportamental. Eu acho que para todo ser humano é importante se melhorar e se entender melhor. Então, mergulhar um pouco nesse universo da saúde mental é muito importante, mas eu não sei dos estudos. Eu não, acho que você, Salazar, sabe mais o que está nessa ponta aí, mas eu acho muito importante. Não é um fator negligenciável, assim, na saúde, e principalmente se você quer viver mais tempo, é interessante, tipo, ter um melhor, quanto mais ferramentas aí em saúde mental é melhor, assim, mas é o único comentário. Ok, Mônica. Ok, professor, obrigado. Vou passar para o Barrete agora, para a próxima pergunta. O Salazar coloca uns temas difíceis, assim, mas importantes, mas, de qualquer maneira, vamos continuar a nossa roda aqui. Se o Barrete abrir o microfone, ele vai ter que... Conseguiu, Barrete? Consegui, acho que todos podem me ouvir, né? Ok. Então, primeiro, eu gostaria de parabenizar mesmo a Mônica, que falou muita coisa importante dentro desse assunto. Eu sou engenheiro eletrônico também, não entendo nada de medicina, mas eu ouço com uma certa frequência esses
YouTubes da vida, com muito médico falando o que é bom para comer, o que não é, o que deve fazer. E há um consenso geral que pelo menos 3 coisas tem que fazer na vida. Primeiro, dormir bem. Segundo, fazer exercício físico. E depois dormir bem, comer bem e fazer exercício físico. Pelo menos isso é um consenso, é verdade. Mas eu queria comentar algumas coisas antes de fazer a pergunta para a Mônica. Eu fiquei até animado de ouvir aí o Parente e o Flamínio, porque eu achei que estava muito pretensioso, né? Eu quero passar dos 100 anos com muita convicção, tá? Eu tenho, na minha família, minha avó, a última, morreu com 104, outra tia-avó morreu com 105, eu estou querendo bater o recorde delas, né? Mas eu lutei judô também até 70 anos, depois eu parei porque as pessoas estavam achando até ridículo, né? Com essa idade. 30 anos você já é veterano no judô, porque o objetivo é ganhar a competição e tudo, né? Então você não acha nem com quem praticar. Mas eu faço tudo isso normalmente, mas eu sou meio pragmático nisso, eu gosto de fazer coisa com uma certa utilidade, entendeu? Eu nunca vou em academia, não gosto disso, acho uma perda de tempo, mas como eu tenho um sítio também, aí você faz exercício físico, a beça, aparece coisa lá para fazer. Mesmo dentro da sua casa, né? Você tem que pegar garrafão de água de 20 quilos, vai comprar, vai ter que botar no bebedor, botijão de gás, você acaba fazendo mesmo com uma certa regularidade. Isso é importante, né? Tem que estudar também, exercitar a mente também, por causa de todas essas coisas, né? Então, mas a pergunta que eu queria fazer para a Mônica é o seguinte: como ela vê essa outra ideia de conseguir aumentar a longevidade através de substituição de órgãos, alguns até artificiais, né? Eu sei que o seu estudo aqui é muito baseado na própria estrutura natural do corpo, né? Como cuidar disso, controlar para você aumentar a longevidade, mas dentro sempre da medicina e tal. Essa história de substituir os órgãos, tem algum futuro mesmo? Isso garante mais longevidade ou não? Eu acho que Obrigada pela pergunta e os comentários antes. Eu acho que é super real e está cada vez mais próximo de ser aplicado clinicamente a engenharia de tecidos, assim. Tem coisas que se deterioram e não voltam mais, né? Então, com certeza, fazer um ligamento, fazer regeneração óssea, estimular, né? A gente falou que as células-tronco perdem essa capacidade de se replicar, então, estimular com células-tronco, acho que tudo isso pode melhorar a fisiologia, então, tipo, né, as células que estão ali nos órgãos podem ser melhoradas. Agora, isso é engenharia de tecidos. Agora, fazer um órgão totalmente novo ainda tem grandes desafios, a gente não chegou lá ainda, mas substituir tecidos, substituir osso, com os biomateriais, isso está super já acontecendo, assim, está bem próximo. Eu não sei, com certeza, enfim, não tenho certeza nenhuma, mas pode aumentar o tempo de vida, sim. Não sei se para chegar aos 120 anos, pelo que eu vi na literatura, assim, a pessoa mais velha que tem documentado, né, ela chegou aos 122 anos, então tem assim, não se conhece ninguém que chegou além dos 120 anos ali. Não sei se a gente chegaria numa idade mais avançada se trocasse os órgãos. É muito... A ciência ela é muito complexa, então se você mexe... Na verdade, aquela coisa do envelhecimento, ela acontece no corpo todo, né? Se trocar um órgão, eu acho que você pode mudar a função daquele órgão específico, talvez zerar o motor ali do coração, alguma coisa assim, mas todo o resto já tem os marcadores do tempo, né? Não sei, não tenho
respostas, mas eu acho que é alguma coisa bem positiva, assim, né? As chances são positivas. Ok, obrigado, Mônica. Vou passar, então, para o Ricardo Pinheiro, para fazer a sua pergunta. Oi, Mônica. Parabéns, né, por tudo que foi dito. Eu tenho visto que esse aging está associado, então, a múltiplos cuidados, né, em várias frentes. Você está dedicada muito à área do sono, se falou muito aqui em exercícios, etc. Mas eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre exercícios na mente, porque eu acho que, assim como a gente dá uma ênfase em exercícios físicos, e quer fazer isso, quer fazer aquilo, minha percepção aos 77 anos mostra que aí tem várias coisas relacionadas a exercícios mentais que pode nos também ajudar e também contribuir para o conjunto desses pilares que, ao final, serão... Não existe nenhum mais importante que o outro, talvez, mas dependa muito de cada um individualmente. Mas como exercício mental, estudo de línguas, esse relacionamento social, networking, etc. Tudo isso, o que é que você tem encontrado e que poderia ser objeto aí de menção, de destaque? Por favor, obrigado. Uma boa pergunta. Eu não tenho tanto conhecimento assim, mas, assim, de qualquer forma, fazer exercício físico diminui as chances de ter, por exemplo, depressão. Assim, tem um efeito de fazer exercício físico para a parte mental, assim, isso é inquestionável. Mas eu não sei, assim, com certeza exercícios cognitivos são importantes, mas eu não sei te falar o que é melhor para exercitar a cognição, a memória, nessa parte de estudos neurodegenerativos. Tem várias dimensões, né? Então, tipo, preservar a memória, tem essa coisa da meditação, então treinar regiões específicas do cérebro, tem para você desejar o bem para a humanidade. Tem algumas coisas que exercitam partes diferentes do cérebro. Eu gosto muito do mindfulness, tipo, para tentar acalmar a mente, mas talvez e focar em alguma coisa do presente. Mas eu não sei, acho que tem que ver quais são as dimensões da cognição, que são várias dimensões, então, tipo, exercitar a memória, a comunicação, né, a fala, você falou em estudo de línguas, de estar em contato com outras pessoas. Eu acho que poderia ver quais são as dimensões, assim, né, dessa parte cognitiva e o que assim, bem pragmático, né, como trabalhar cada uma dessas dimensões. Mas eu voto para estudar um pouco mais sobre isso. Ok, obrigado, Mônica. Desculpa. Não, eu Obrigado, acho que É difícil. a abrangência da questão, ela é realmente bastante... A gente está vendo aí que várias questões são campos de estudo em andamento, né? Vou passar para o Armando Araújo para a sua pergunta. Armando. Obrigado. Mônica, primeiro, parabéns e trazer um assunto que nós, como engenheiros, não conhecemos nada e também eu, particularmente, leio quase nada sobre isso. E eu vou ser aqui meio que ovelha negra, porque invejo muito o Flamínio de exercitar esse tempo todo. Eu, quando tinha 30 anos, minha mulher gosta muito de exercício, e um doutor desses aí que defende exercício foi ao Brasil
eu moro nos Estados Unidos agora, naquela época eu morava no Brasil. E chegou lá e disse, olha, se você fizer 1 hora de exercício por dia, você ganha 5 anos de vida. Eu digo, meu Deus do céu, eu sou engenheiro. Fazendo 1 hora de exercício por dia, eu perco muito mais tempo fazendo exercício do que os 5 anos que eu vou ganhar de vida. Então, isso é uma burrice do tamanho do elefante, não vou fazer. E não fiz, né? E eu tenho raiva de fazer exercício. Hoje em dia eu faço porque eu tenho problema no motor. Se eu não fizer, eu não consigo andar. Mas eu tenho ódio de fazer exercício. Eu também, foi falado aí que as 3 coisas mais importantes é dormir, eu gosto de dormir, sim, se bem que não gosto de dormir mais de que 8 horas, não. Porque acho que dormindo a gente está perdendo tempo de vida, né? Comer bem, tudo bem, mas também é bom comer coisa gostosa, meu Deus do céu, mesmo que faça mal. Eu como chocolate todo dia, sei que vai me matar, mas que se dane, eu morro feliz, né? E a terceira coisa é fazer exercício, que eu já falei, né? Então, veja bem, eu não quero chegar aos 100 anos, não. Eu, quando me aposentei, no lugar que eu me aposentei, eles tinham a opção que você tem uma aposentadoria fixa até morrer, mas você podia tirar um pouco do dinheiro adiantado em dinheiro e baixava a tua aposentadoria. E eles me ensinaram como é que fazia a conta para saber quanto é que eu tirava antecipado para pagar algumas dívidas que eu tinha. E era uma conta muito simples, porque eles consideravam que eu ia morrer aos 86. Como eu estou com 82, já estou próximo de chegar no fim, não estou muito preocupado de passar muito mais do que isso, não, porque eu vou estar dando prejuízo para o meu plano de pensão. Mas eu não tenho preocupação de chegar aos 100 anos. Agora, eu quero chegar inteiro. Então, a minha pergunta para você é o seguinte, eu vi que esse pessoal que faz muito estudo na parte de longevidade foca bastante no problema de degeneração celular e de órgãos. Agora, existe algum grupo focado em degeneração mental? Ou seja, eu não quero morrer, eu prefiro morrer amanhã do que chegar aos 100 anos com Alzheimer ou com Parkinson. Tem algum grupo focado nesse outro tipo de degeneração? Mônica? Obrigada, Armando, pela pergunta. Não, com certeza tem vários grupos estudando degeneração, que é um espectro, né, de demência, Alzheimer, tem vários tipos. E eu acho que essa é a fronteira, assim, das doenças crônicas, porque pouco se sabe e não tem muito medicamento disponível. Acho que até lançaram um medicamento ano passado, enfim, mas não tem muita prova de que existe um medicamento para isso. E a gente está aí na vida para viver, né? Tipo, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Pode ser que seja doença degenerativa, pode ser que seja um infarto, enfim, a gente não sabe. Então, não tem como escolher o que a gente vai passar, assim. Mas existem, por exemplo, acho que você está no caminho certo aí, você está dormindo bem já ajuda a tirar um pouco das toxinas. Eu acho que tudo em moderação é bom também, comer chocolate, você não come só isso, né, na vida, então ter um pouco de moderação é importante. Exercício é bem importante para tudo, então se fosse alguma coisa que você pode mudar hoje, assim... Adoro espinafre e brócolis. Sei lá, não precisa ser necessariamente um exercício, uma fisioterapia, você pode dançar, você pode, não sei, fazer hidroginástica, tem várias alternativas de exercício. Mas tem vários grupos estudando saúde mental, estudando essa área de demência e doenças degenerativas. Eu acho que esses resultados das pesquisas ainda virão, assim, não tem... Acho que se entende melhor, mas não... E tem fenótipos diferentes, né? Dá para entender melhor a doença, mas ainda está nessa fronteira de ter alguma coisa clinicamente que possa ser feita, assim, né? Em termos de remédio.
Mas com certeza o exercício... Muito bem. Eu acho que o Armando é favorável ao Popeye, né, para resolver o problema, vamos dizer, de força física pela alimentação, né? Uma das... Mas o Armando é rebelde mesmo. Ele é representa bem os velhinhos aqui que são rebeldes. Mas que estão numa perspectiva de ter um resto Minha mulher que eu diga. o resto de vida bom, né? Com saúde, com bem-estar, né? Com qualidade de vida, que é o que a gente vê da perspectiva que se está buscando com a medicina 3.0, né? Prolongar a qualidade de vida nos anos que a pessoa vai viver mais. Bom, o próximo agora é o Bernardo. Vamos lá, Bernardo, por favor. Boa noite para todos. Mônica, boa noite. Eu sou da turma 91, eletrônica. Participei de alguns poucos encontros desse grupo, mas o assunto me interessou muito e eu vim aqui. Mas prometo não fazer uma consulta médica com você, Mônica, para se perguntar como é que eu vivo mais. Tá? Você está perdendo a chance, inclusive, de cobrar uma consulta aí, todo mundo aqui. Eu queria dividir duas curiosidades com vocês e aí fazer uma pergunta um pouco diferente de para onde a gente vai. A primeira curiosidade é assim, eu tenho uma avó que acabou de fazer 100 anos, né? E você perguntou se ela passou a vida comendo bem, a resposta é não. Se perguntar se ela passou a vida fazendo exercício, a resposta é não. E se ela dormia bem, olha, com tanta preocupação que teve na vida, eu acho que também não. A única coisa que eu sei que ela fez muito foi exercitar a mente. Isso ela faz desde sempre, né? Então, ela lê jornal todo dia. É uma coisa que é um hábito que está se perdendo, mas ela lê jornal. Você consegue conversar com ela de qualquer assunto, né? Não é uma pessoa com 100 anos que não tem repertório. Ao contrário, tem todo o repertório do mundo. E, assim, eu tenho a impressão que isso conta muito, né? Você vai dizer, mas amigos conta. Conta, mas vamos combinar que ela já enterrou todos, né? Então, ela já não tem tanto amigo assim. Então, a verdade é que, eu não sei, eu acho que sim, a gente tem que se cuidar com uma série de coisas, mas eu não sei se isso é garantia de nada. Uma coisa que me deixou muito feliz da tua palestra, Mônica, é ouvir como o ITA mudou, né? Porque quando eu frequentei o ITA, em final dos anos 80, início dos 90, a gente só falava de botar foguete no espaço, de fazer antena de microlinha, enfim, era monotônica a coisa e não tinha nada na vida de aplicação prática. Quando chegou na época do meu PG, me passaram uma lista de coisas que eu poderia escolher de temas, e eu lembro claramente que eram 3 páginas, eu não conseguia gostar de nada. Mas nada era nada mesmo. E como eu venho de uma família de médicos, meu pai é médico, meu pai tem 85 anos e ainda trabalha. Então, assim, eu cresci dentro de laboratório de análises clínicas. Eu, com 10 anos de idade, frequentava laboratório de análises clínicas porque minha família tinha. E eu falei, eu quero procurar alguma coisa na área médica para fazer. E não tinha nada no ITA, naquela lista. E por que eu estou contando isso para vocês? Porque eu bati na porta do Instituto de Engenharia, do Departamento de Bioengenharia do INCOR, que era o único lugar onde se fazia alguma pesquisa desse tipo na época. E eu conheci o Adolfo Lerner, que talvez alguns de vocês conheçam, que é formado no ITA, e depois foi fazer medicina na Pinheiros. E ele me ofereceu um trabalho de graduação lá, num tema que, na época, eu achei sensacional, que é, assim, eles estavam trabalhando com implante coclear, né? E implante coclear usando filtros analógicos. Então, imagina o tamanho dos equipamentos que tinha lá. Na época do Brasil fechado, tudo que você tinha que fazer, se qualquer coisa que tivesse que importar, não tinha como importar. Ele queria fazer os filtros digitais. E ele me convidou para tocar o trabalho de fazer os filtros digitais desse implante coclear. E eu topei, só que eu não tinha conhecimento para aquilo, porque filtro digital não fazia parte do currículo, era uma coisa da pós-graduação.
E aí eu fui bater na porta de um professor da eletrônica, que alguns talvez conheçam, talvez você conheça, Mônica, que é o Osamu Saltomi. E o Osamu, para poder me ajudar, criou um curso de processamento digital de sinais na época, durante o segundo semestre do meu quarto ano, em 1990. Então, a gente tinha aula com ele, eu e um grupo de amigos ali que gostaram do tema, não no tema da medicina específica, mas o tema processamento digital de sinais, e ele criou esse curso à noite. E com isso eu consegui fazer, acho que, segundo foi dito para mim na época, não sei se é verdade, mas talvez um dos primeiros TGs na área de bioengenharia dentro do ITA. Eu realmente trabalhei no INCOR durante um ano e fiz esses filtros, né? Eu não continuei lá porque ser pesquisador no Brasil era muito difícil, muito complicado, e eu fui ser engenheiro na área automotiva. Depois virei consultor. Mas eu só queria dividir com vocês assim que assim já existe o ITA não tinha nada a ver com isso. E hoje você falou que tem até um minor lá em engenharia biomédica. Eu fico muito feliz de ouvir. Eu apoio a Itaex, mas também nunca vi na Itaex nenhum projeto na área médica, por exemplo. Seria bacana de ver. Mas a minha pergunta era um pouco a ver com isso, Mônica. Um pouco para te perguntar, primeiro, como que dentro do ITA hoje esse tema de engenharia biomédica é tratado, se é só um minor, se tem laboratórios dedicados, se existe pesquisa contínua sendo feita, né? Ou se é mais pelo interesse do aluno. Queria ouvir um pouquinho de você, como é a realidade da engenharia biomédica no ITA, e talvez até no Brasil, você conhece com certeza muito mais do que eu. Era isso só. Desculpa se eu me alonguei. Mônica, Nossa, isso por é uma favor. pergunta grande. Só Hoje, dizer para ele, Mônica, que a Itaex apoiou projetos na área de biomedicina, na área de pele, de desenvolvimento lá da professora Mônica, né? não, com certeza eu tenho vários projetos apoiados pela Itaex, assim, Bom, com outros colegas. Assim. Eu não sabia, desculpa. Não, imagina. A gente gosta muito do apoio da Itaex. Ele é bem importante, que é uma área nova, assim, no ITA. Eu conheci o Adolf Leiner no INCOR, eu fiz meu doutorado lá no INCOR. Aí eu fui conversar com ele, né, que ele era do ITA, tal, e ele falou, não, eu sou médica. Ele já tinha esquecido não, né, ele se considerava muito mais médico do que engenheiro, e ele foi um dos que abriu o laboratório de bioengenharia, né, que tem lá no INCOR, e acho que foi uma das grandes revoluções, assim, né, da cardiologia, foi essa ponte entre os engenheiros ali, fazendo equipamentos para suportar a cirurgia, o primeiro equipamento esqueci o nome, mas que faz a circulação extracorpórea, isso, foi feito lá no INCOR pelo grupo do Leiner e esqueci os nomes, aquele médico famoso. O Zerbini, isso. Zerbini. Então, o Jatene, isso. Mas o INCOR é fantástico, fenomenal, eu sou fã do INCOR, da USP, mas o ITA, na verdade, ele sempre teve alguns professores que se interessavam na área ou faziam alguma coisa na área médica. Não sei se você fez aula com o professor Takashi Yoneyama, ele fez medicina, ele foi meu orientador de mestrado, junto com o Sérgio Furui, da 77, que estava no INCOR. Não sei se você conheceu o Sérgio Furui, ele era do grupo da informática. Enfim, não, com certeza não. Eu estava naquele grupo da informática. Mas tem vários itanos aí que se aventuraram. Eu vi que aqui no começo estava o Albert Hacker. Eu fui estagiária lá na empresa dele. Eu quase na Dixtal, né? Na Dixtal. Eu quase fui trabalhar com ele na Dixtal. Aí acabei optando por ficar no INCOR. Então, acho que tem várias iniciativas, desde se for contar da Adolf Leiner, 58, então, acho que tem muito da história do ITA, e tem muita gente com projetos que passaram por projetos de bio lá. Hoje, eu acho que tem alguns professores bem dedicados para a área de engenharia biomédica, bioengenharia,
Tem um laboratório de bioengenharia e tem outros laboratórios de outros professores. Eu trabalho com essa parte de instrumentação, então tem um laboratório de equipamentos médicos e outro laboratório de engenharia de tecidos junto com o professor João. A gente teve um grande apoio da Itaex, ainda tem, a gente comprou uma impressora 3D, uma bioimpressora 3D, com apoio da Itaex. Então, tem laboratórios super focados em pesquisa, que é isso, né? A gente quer juntar a graduação, dar a oportunidade de fazer pesquisa de ponta, assim, né? De realmente estar produzindo papers e avanços científicos. Então, nesse sentido, o ITA, acho que mudou muito, entrou muito professor novo que está preocupado com ter um laboratório e rodar pesquisa. Acho que a grande parte dessa última geração está muito empenhada com a pesquisa. Isso é ótimo, né, para a graduação. Abre muitas possibilidades. Então, acho que a gente tem várias, abriu várias portas e janelas agora dentro do ITA. Muito bem, a gente está indo já para o final da nossa encontro de hoje. Ainda temos o Eduardo Gondim e o Arnaldo também, que havia levantado a mão. Os dois, então, peço que façam as considerações e passo para a Mônica terminar. Ok? Bom, eu primeiro queria cumprimentar a Mônica, acho que trouxe um tema extremamente relevante, importantíssimo e de uma maneira brilhante a sua apresentação. Me chamou a atenção como esse tema é importante, que vi aqui, chegamos a ter quase 50 pessoas participando. Nós não costumamos ter tanta gente participando. Acho que falar em longevidade nesse grupo aí foi bastante expressivo, bastante importante, dentro de um tema encontros com os futuros. Quer dizer, enquanto não começarem a trazer palestras de agentes funerários, a coisa é muito boa. Tá? Agora, a minha pergunta é a seguinte: você falou no envelhecimento molecular, envelhecimento celular. Isto está presente em qualquer organismo vivo. Como é que você analisa, por exemplo, alguns animais que têm uma longevidade gigantesca, 300, 400 anos? Eles também estão sujeitos a esse envelhecimento molecular, envelhecimento celular. Tá? Outros animais têm uma vida muito mais curta. Tá? Como é que o envelhecimento se diferencia entre essas espécies? Por quê? Se a biologia acaba tendo a mesma coisa. Mônica? Eu não sei, acho que não sei responder essa pergunta. Ela é bem de biologia comparativa, né? Entender como funciona a biologia de idade, eu não saberia te responder. Mas eu também não sei que animais vivem de 300 a 400 anos aí. Os modelos animais que tem, eles vivem alguns anos, até para fazer pesquisa, né? A gente não pode esperar 100 anos para entender como funciona o mecanismo de envelhecimento. A tartaruga chega a 300, 400 anos, tubarões também parece que vivem muitos, tem uma longevidade muito grande. Eu não tenho esse conhecimento. Então. Essa é uma curiosidade, quer dizer, o que é que existe de diferença na biologia básica deles, a parte celular e molecular deles, que não há esse envelhecimento, não há. Talvez eles tenham algum esquema de eliminação das células mortas, melhor, não sei. Não, uma excelente pergunta, uma pergunta de cientista aí. Pergunta para pesquisa, né? Uma curiosidade. Obrigado, então. Excelente pergunta. Vamos passar para o Arnaldo para a última pergunta. Não, foi uma pergunta mais fácil, Mônica. Que fim deu a sua startup em Boston? É sempre uma questão de funding, né? Então, eu trabalhei numa startup em Boston que a gente fez equipamentos baseados em smartphone para teste de refração. Então, eram 3 equipamentos diferentes, com uma tecnologia baseada em smartphone, para, no final das contas, o paciente, enfim, ter uma prescrição de óculos. É isso. Então, ao invés de ser uma coisa que precisa de um escritório,
aqueles equipamentos grandes e pesados, era uma coisa que cabia numa caixinha assim, e todo o processamento, essa parte mais poderosa, usava o celular como se fosse um computador. Então, acho que a startup foi relativamente, assim, de muito sucesso, porque a gente conseguiu lançar 3 produtos no mercado. A gente conseguiu vender, o primeiro ano a gente teve um faturamento de $1 milhão. Assim, super sucesso, mas uma hora acabou o dinheiro. E a gente não conseguiu quebrar aquela barreira aquele vale da morte. Então, a gente vendeu muito para aquelas pessoas que são ávidas por tecnologia e são early adopters, né, que compram qualquer novidade ali e se interessam muito, mas depois é muito difícil ganhar o mercado e a gente ficou sem dinheiro, e foi isso. Muito bom. Obrigado. Nós estamos, então, agradecendo a Mônica com um vinhozinho, que não faz mal, uma tacinha de vinho, não faz mal. Então, brindar a Mônica pela palestra excelente, e nós vamos parando por aqui a gravação. Um abraço a todos, e sextou, moçada, vamos para a família. Um abraço. Boa noite a todos, muito obrigado. Obrigada pelo convite. Obrigado. Obrigado, Mônica.